A história dos irmãos Menendez e o caso Pediri estão bombando na mídia e principalmente nas redes sociais. Mas eu encontrei algumas similaridades importantes para a gente debater. Olá, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Aproveita, te inscreve no canal, dá like nesse vídeo e ativa o sininho para não perder nada. Até porque vocês devem ter notado que eu dei uma pausa nos conteúdos aqui. Eu falei disso nas redes sociais, mas eu não trouxe para cá. Eu estou num processo de estudo para conseguir encontrar as melhores formas de defesa de vítimas mulheres. Além do meu trabalho com o Instituto Retomar e as ações dele. Então, para isso, eu precisei me ausentar dos conteúdos. Mas ainda esporadicamente terão vídeos aqui, até eu finalizar essa minha parte, tá? Bom, bora começar a análise desses casos. Eu vi a série dos Irmãos Menendez e é importante frisar que ali tem um pouco de ficção, pois alguns detalhes dos ocorridos não tem, né, como a gente saber, e também temos exclusivamente a visão dos irmãos para uma boa parte dos fatos e uma outra parte do que ocorreu nos julgamentos. Resumo do resumo. Os irmãos Menendez, Lyle e Eric Menendez, assassinaram de maneira brutal os pais José Menendez e Kiri Menendez em 1989 em Beverly Hills. Muitos disseram, principalmente a acusação, que a motivação teria sido dinheiro, pois os pais eram milionários. Mas eles alegaram em suas defesas que o pai tinha um comportamento abusivo com eles, de maneira psicológica, física e sexual. E a mãe seria conivente a tudo isso. Tanto para a advogada, para o psiquiatra quanto para o júri, os dois relataram abusos fortíssimos sexuais. A família, em depoimento, confirmou os abusos físicos e psicológicos e um dos primos relatou os banhos que o pai tomava com os filhos enquanto crianças e um pouco mais velhos, e uma prima falou que o Lyle deu a entender a ela o que passava. Ela falou com a Kiri, né, que é a mãe deles, e ela disse que era mentira, ignorou. Tudo é verdade? Não tem como a gente saber, já que estamos falando de pessoas que estão ali para se defender. E um outro lado que morreu e não tem como contar a sua versão. Mas mesmo os relatos sendo ou não verdadeiros, a série é muito forte, pois eles usam fatos que acontecem com diversas vítimas. Então, não veja a série se você teve um relacionamento abusivo com seus pais ou passou por abuso sexual na infância. Agora, vamos pular para o caso Pediri. Sean Combs, conhecido como P. Diddy, ou agora Diddy, famosíssimo rapper, produtor e executivo da indústria fonográfica, importante nome que descobriu e ajudou diversos artistas extraordinários do meio. A galera dos anos 90 e 2000 que amava a MTV sabe muito bem quem é esse cara. Só que ele foi preso em 2024, enfrentando algumas acusações: extorsão, tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção e transporte para envolvimento em prostituição. Isso tudo é um horror? Sim, mas a gente sabe que a coisa só bomba na mídia e redes sociais quando envolve pessoas famosas como possíveis vítimas ou praticantes junto com ele. E aí entram as várias teorias e relatos de algumas pessoas. E tem nome de um monte de famoso, como Usher, Will Smith, que inclusive apareceram imagens dele beijando na boca o filho publicamente. Gente, é bem nojento. O Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Rihanna, Jay-Z, Beyoncé. Além das teorias de que ele estaria envolvido nas mortes, que até hoje não se tem resposta, de Tupac e Notorious Big. Pouco nome de peso, não é mesmo? O que dizem é que o Diddy fazia festas com vários tipos de violências sexuais. Menores de idade eram alvos e alguns desses famosos estariam envolvidos praticando as violências e outros sofrendo. Lembram que eu disse que ele ajudava a descobrir novos astros da música? Um deles é o Usher e o outro o Justin Bieber, que foram descobertos muito novos. E o Usher teria morado com o Diddy e o Justin não teria morado com o Diddy, pois era o Usher o seu responsável, já que foi ele que o descobriu, mas existe um vídeo de quando ele tinha uns 15 anos que o Diddy falava que o Justin iria passar o final de semana com ele,
porque o Usher teria deixado, e o Justin fala que o que ele ia fazer lá era pegar garotas. Gente, 15 anos. Mas você até pode dizer, mas eu já dava uns beijinhos com a cidade. Sim, mas você saía com os amigos da sua idade para isso. E não um cara de 39 anos. Não é mesmo? Se você saía, eu vou ter que te dizer que tinha coisa errada. Dizem que o Bieber pode ter sido violado nessas tais festas, mas nada é comprovado. Assim como o Usher possa ter passado por algo parecido. E aí que vamos entrar com algumas ligações e até dúvidas que vi de muita gente. Lembrando que para os casos nós estamos nos baseando com a palavra de apenas um lado e em outro com teorias. Mas alguns pontos são verídicos e é a partir deles que eu quero trabalhar. Até para embarcar depois numa partezinha de teoria, tá? No caso dos irmãos Menendez, nós temos a afirmação deles de que foram abusados pelo pai. Só que durante um dos episódios da série, que trata a vida dos pais, é retratado que o pai, José Menendez, teria sido abusado na infância pelo pai e o pai do seu pai também teria feito o mesmo. A desculpa para esses abusos é que na Grécia Antiga essa prática seria pedagógica para construir esse homem. O Javier Bardem, que faz o personagem do José, confirma em entrevista de que essa informação seria verdadeira. Ele fala que o Menendez, pai, teria sofrido com esses abusos, além dessa história ter sido relatada para uma psicóloga que aparece na série. Então aqui a gente está tirando por base que esse fato é real. Olhem o problema de gerações, um pai que violenta sexualmente seu filho, mesmo o filho achando errado naquele momento, quando ele tem os seus filhos, faz o mesmo. E ali não existe uma conversa, não existe tratamento, existe ainda uma conivência das esposas, mães, até porque estamos falando de muitos anos atrás, onde mulheres não tinham vozes, não se divorciavam, eram submissas a esses maridos. Então, ele tem a dor, o José Menendez, mas quer acreditar que foi isso que moldou o seu caráter e o seu sucesso. Isso é uma forma de tentar driblar os seus sentimentos e a sua raiva. Acontece muito com o caso de pai e mãe que batem em filhos e esses filhos hoje dizem: eu apanhei, mas não morri. E se acham ótimos, mas nunca procuraram uma terapia, agridem os filhos. Hoje em dia tem problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas de autoestima, mas ficam em negação. É dessa linha, tá? Com isso, eu acho plausível que ele tenha feito algo com os filhos. Não sei se tudo aquilo que o Lyle e o Eric relatam, mas esses relatos podem ter, claro, um exagero para sensibilizarem as pessoas, né? O júri. Mas eu acredito que uma parte de fato aconteceu. Agora eu vou abrir um parêntese, porque logo que eu escrevi esse roteiro, eu vi o documentário deles com diversos depoimentos, inclusive da promotora e dos parentes que defendem os irmãos. A família de fato defende os irmãos. A promotora diz que teve uma dificuldade enorme de encontrar alguém para falar bem do José Menendez, porque todo mundo achava ele horrível, abusivo e tudo de pior. Só a secretária falou bem dele. E a prima fala novamente da história sobre ter falado com a Kiri, que o Lyle disse que era abusado pelo pai, estava com medo dele, inclusive, e ela ter ignorado. Então, o que eu achava que pudesse ter acontecido agora, eu já tenho certeza. E tive uma percepção diferente dos irmãos, que na série parecem muito manipuladores. Mas quando a gente vê eles testemunhando no júri, é muito mais verdadeiro ali os sentimentos. Bom, voltando. Eu quis dar esse ponto para ser bem transparente na análise, tá? Quando a gente trabalha a violência doméstica, é abordado que ela pode acontecer de geração em geração, se não for combatida. E trabalhada, né? Não só combatida. Mesmo que o filho ache horrível aquele momento, ver o pai agredindo a mãe, pode fazer isso mais tarde em seus relacionamentos. Porque foi o que lhe ensinaram. E isso acontece se você também sofre agressão quando criança, né? Se seus pais te batem. Porque na sua cabeça, seus pais fizeram isso por amor. Lembrando que ver a mãe ser agredida já é agredir os filhos. Inclusive, se tem um outro caso famoso assim, que é o do Johnny Depp,
que tinha um problema horrível de violência doméstica com a mãe e acabou reproduzindo no seu relacionamento com a Amber Heard. Analisando aquele caso, fica muito claro, ela também sofreu quando pequena e por isso aceita e reage daquela forma. E quando chegamos no caso do Diddy, vemos alguns desses passos de ser agredido e depois praticar agressão também acontecendo. Lembrando aqui que o Sean Combs, do Diddy, ele tem o pai assassinado com uns 2, 3 anos por envolvimento com traficantes. A mãe precisa cuidar dele e da irmã sozinha, por isso tinha vários trabalhos. E mais no recorte, ele é negro nos Estados Unidos. Então, a gente já vê que temos uma vida permeada por agressões. Mesmo que as agressões físicas não tenham sido diretas com ele, mas o pai assassinado é uma grande agressão. Eu não tenho informações de que ele tenha sofrido com agressões físicas, mas as agressões da sociedade, de uma vida difícil. E aí esse cara se torna o cara da indústria fonográfica. Isso não justifica os abusos a menores, tá? Mas pode revelar uma linha para as outras problemáticas dele e até as tais teorias de mortes dos outros rappers. Lembrando aqui que ele agrediu uma ex-namorada de maneira horrível e tiveram as imagens publicadas. E aí a gente pula para os meninos que ele possa ter abusado de alguma maneira, que é o Usher e o Justin. Vocês notam que o Usher teria feito com o Bieber o mesmo que o Diddy fez com ele quando mais novo? E o que a gente sabe é que o Bieber já relatou ter sofrido muito com a indústria. Também temos o Usher, que levou o Justin, mas não deixaria seus filhos irem para o tal acampamento que o Diddy fazia. Vocês conseguem ver repetições de padrões? Aquela do eu sei que é errado, mas eu acabo fazendo para me soar meio natural. Teve alguém nas redes sociais que falou que o Bieber não seria tão vítima assim, pois algumas meninas teriam acusado ele de assédio e abusos. Gente, ele não deixa de ser vítima, tá? Ele pode ser uma vítima de um caso e ser agressor do outro. Porque a gente aqui tá falando de repetição de padrões, que explicaria, mas não tira a culpa, até porque ele não ataca quem praticou a agressão, mas ele transfere para outra pessoa. E até na série dos Menendez, a gente vê um caso desses, que a filha do jornalista Dominique Dunne, que está acompanhando ali todo o julgamento, ela foi morta pelo ex-namorado. E na alegação da defesa, que foi aceita pelo júri, acatada, ele sofria violências do pai e por isso teria feito isso com a namorada. Você ali tem uma justificativa para ele ser agressivo, mas não pode ser visto como uma atenuante. É diferente do caso dos irmãos Menendez, pois eles teriam agido daquela forma como uma vingança ou forma de acabar com a violência do pai. Eles atingem o próprio agressor. E não dá para pedir muita racionalidade deles de fugir, denunciar, porque isso foi a vida deles toda. Algumas pessoas demoram muito tempo para entender os abusos. E eles já estão naquele ciclo e não vem saída. Agora, além da repetição do padrão para os abusos, tem mais um outro ponto: o reforço da masculinidade com relações sexuais. Na família Menendez, ela é praticada com os abusos de pais aos filhos quando pequenos para ensinar virilidade, mas reforçando a necessidade, claro, de que tenham namoradas mulheres quando mais velhos. Já no caso Diddy, é a iniciação sexual precoce para também mostrar a virilidade, porque os relatos é que nessas festas, esses meninos novos eram obrigados, levados, persuadidos a praticarem sexo com meninas, querendo ou não. E essa prática é aquela ideia arcaica que os pais levavam os filhos para prostíbulos, para terem sua iniciação sexual. E isso acontecia eles ainda sendo muito novos, com 12, 13, 14 anos. E eu sei que muitos homens ali dos 30 aos 45 anos não vai achar isso um problema, porque também foram sexualizados desde sempre com revistas de mulheres nuas e filmes pornográficos. Mas é sim problemático, repugnante e criminoso. E no caso do Usher e do Bieber, também existe a dificuldade em negar essas ações. Pois nesse ponto é o medo de sair da indústria, não ser famoso, não trabalhar com o que gosta, né? E conseguir ganhar dinheiro para si e para sua família. E lembrando, no caso deles, eu estou usando falas dos próprios sobre o contato com o Diddy e eu nem parto, tá, para as teorias de abusos maiores do próprio Diddy com eles.
Então, vejam como os abusos se repetem e se você passou por algo que possa ter te feito sentir mal, procure uma terapia para fazer, para conseguir se abrir e se entender. Se alguém já te demonstrou sinais de problema, não deixe chegar ao ápice para encontrar solução. Ninguém consegue se curar sozinho. Homens são os que têm mais dificuldade de procurarem ajuda, por causa dessa tal masculinidade tóxica, necessidade de mostrar virilidade e não demonstrar fraqueza. Homens sofrem abusos. Entendam, homens, vocês são muito mais fortes enfrentando um problema do que escondendo para debaixo do tapete, né? Colocando ali. O que vocês acham? Me deixa nos comentários. Beijo. Tchau, tchau.